Bem, agora nós vamos tratar de compostagem. O que é que nós temos que levar em consideração? A viabilidade ambiental de reaproveitamento do composto orgânico, considerando que nós já tratamos em situações anteriores, né, nos outros vídeos, que em média 50% da massa de resíduo gerado nos centros urbanos é predominantemente orgânico. Para o cenário brasileiro, isso é muito comum, né? Os fatores que levam a isso nós também já tratamos em vídeos anteriores. Então, o que é importante a gente entender? A possibilidade de eu reduzir em média 50% o volume de resíduo a ser direcionado para uma célula de aterro já é um benefício muito grande. O aproveitamento e a valorização econômica desse resíduo através do processo de compostagem, eu tenho os benefícios de gerar um produto, né, a ser utilizado na agricultura local, por exemplo, e nós temos alguns exemplos de cidades aqui próximas à região metropolitana de Belém que já fazem isso. Na área do aterro, o município já faz o sistema de triagem para matéria orgânica e na própria área do aterro tem um pátio de compostagem. A cooperativa executa as ações do processo de fabricação do composto orgânico e depois comercializa isso para os agricultores locais no município. Eu tenho o ganho ambiental, eu tenho o ganho social, o ganho econômico. E do ponto de vista da prefeitura, o que acontece? Quando eu reduzo essa massa de resíduo orgânica nas células do aterro, eu reduzo a produção de chorume. Consequentemente, é um volume menor a ser tratado. Isso vai reduzir o custo no tratamento desse percolado. Então, eu tenho ganhos em todas as áreas, desde o ponto de vista social, através das cooperativas, a questão econômica, a questão ambiental, e a prefeitura em si também, do ponto de vista econômico, tem viabilidade. Então, para que a gente entenda, quando falamos de compostagem, nós estamos falando de um processo onde eu tenho a decomposição controlada dessa matéria orgânica, através de micro-organismos, na maioria fungos e bactérias, que vão transformar esse material num material estável. E com isso gera essa massa rica em nutrientes que nós podemos utilizar, né, na questão da correção do solo, na fertilidade do solo, para a agricultura ou qualquer outra atividade que a gente queira nesse sentido. E nós denominamos esse processo como controlado porque nós literalmente controlamos, nós manejamos como vai se dar o processo, acelerando ou não esse processo de decomposição da matéria orgânica. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou otimizar a sua eficiência, minimizando qualquer risco potencial de contaminação ambiental ou proliferação de vetores nocivos. Então, no processo de compostagem, como eu consigo controlar essa decomposição da matéria orgânica, eu também reduzo a geração de chorume, porque eu vou regular essa massa orgânica. A gente vai ver mais à frente a questão da leira, que são aquelas pilhas de massa orgânica. Nós vamos controlar a temperatura, a umidade, vamos fazer o reviramento da leira e tudo isso é uma ação manejada visando otimizar o processo de decomposição dessa matéria orgânica para que gere esse composto orgânico dentro das condições ideais que nós desejamos. Então, esse composto orgânico ou simplesmente composto, ele nada mais é do que um adubo natural. E nós vamos trabalhar nesse processo misturando vários materiais de origem orgânica para que a partir daí, né, a gente possa ter essa massa rica em nutrientes. E aí nós podemos utilizar o lixo domiciliar, orgânico, né, lixo de cozinha, estrume, palhas, folhas, cinzas, material orgânico de uma maneira geral. Então, durante esse processo de compostagem, o que vai acontecer? Os resíduos orgânicos que são misturados, como a gente pode ver nas fotos aí, na questão da estruturação e da montagem das leiras, eles vão ser digeridos 24 horas por dia através de uma série de bactérias, protozoários, fungos, minhocas, insetos que vão fazer, né, esse processo. Elas vão se alimentar e vão digerir boa parte dessa matéria orgânica presente na leira. E aí a dinâmica de decomposição a gente tem relacionados ao nível tecnológico aplicado, então eu vou ter desde situações simples, a caseira, até um negócio mais a nível industrializado, das características físicas e químicas do material e de fatores relacionados a micro-organismo, oxigenação, umidade e temperatura, que são os fatores que nós vamos manejar
neste processo de decomposição da matéria orgânica. E aí nós temos a decomposição sendo através da presença de oxigênio ou ausência de oxigênio, ou até mesmo, dependendo da situação da leira, a gente vai ter o processo misto, aeróbio e anaeróbio. Tá? Então, a digestão é a fase onde há a fermentação e a matéria alcança o que nós vamos chamar de bioestabilização. A partir daí, esse processo de maturação é onde acontece a umidificação dessa matéria orgânica, que ela atinge o estado, vamos dizer assim, maduro desse composto orgânico para que a gente possa utilizá-lo como adubo natural. Então, nós temos aqui algumas fases a serem observadas no processo de compostagem. Então, a primeira fase nós vamos caracterizá-la como degradação ativa, que aí nós vamos ter uma temperatura oscilando entre 45 e 65 graus. Então, há o processo de monitoramento. Tá? E o tempo de duração em média de 60 a 90 dias. Depois disso, nós temos a fase de maturação, nós já temos um decaimento da temperatura, porque já há um processo onde eu já estou estabilizando a decomposição da matéria orgânica, e isso já gera uma redução da temperatura em torno de 30 a 45 graus Celsius, e tem um tempo de duração de aproximadamente 30 a 60 dias. Quais são os fatores que nós precisamos observar nesse processo? Questão do controle da umidade, manter a porosidade, e aí isso favorece a atividade microbiana, processos de oxigenação, mesmo que a gente tenha o processo de degradação misto na presença e uma parte na ausência de oxigênio, mas tem que haver o reviramento da leira para que a gente possa oxigenar e homogeneizar o processo, ok? Fornecer oxigênio, controlar a temperatura, aumento da velocidade da degradação e eliminação dos patogênicos, relação carbono-nitrogênio, manter esse equilíbrio, bom para as atividades dos micro-organismos, tamanho da partícula, homogeneização e porosidade da massa de resíduo, a questão da medição do pH e favorecer a atividade microbiológica no processo. Se eu controlo umidade, porosidade, oxigenação, temperatura, eu consigo favorecer a atividade microbiológica que está em processo dentro da leira para fazer a decomposição dessa matéria orgânica. E a relação carbono-nitrogênio também é importante, porque vai manter o equilíbrio nesse processo de decomposição. Quando a gente fala dos aspectos operacionais dentro do processo de compostagem, nós temos que levar em consideração a umidade, onde nós vamos determinar isso semanalmente, que é a perda de água do processo, que tem que ser reposto durante a operação de reviramento da leira. Então, dependendo da situação, nesse controle da temperatura e da umidade, você pode estar regando a leira para aumentar caso ela comece a secar demais, porque aí já interfere diretamente no processo de decomposição da matéria orgânica. Temperatura, está relacionado também ao controle da umidade, da temperatura nesse sentido, medido diariamente nos 3 pontos da leira, base, no meio e no topo. Né? E o ciclo de reviramento, que é no mínimo a cada 3 dias. Pelo menos a cada 3 dias você tem que estar fazendo o reviramento da leira. Fazer a medição dos sólidos voláteis, ou seja, é um parâmetro que vai nos informar o estágio de degradação dessa massa, e a partir daí a eficiência do processo. Eu tenho que ter uma redução de aproximadamente 40% para a gente ter um processo eficiente de compostagem. E a relação carbono-nitrogênio, que tem como indicativo o grau de decomposição da matéria orgânica. Quando eu falo de fatores físicos, nós temos umidade, que vai variar em torno de 50% a 60% do peso total da leira. Isso aí é o ideal. Tá? Abaixo de 30%, eu já começo a inibir a atividade. Por isso que eu falei, nós medimos a temperatura e a umidade. Porque se estiver seco demais e a temperatura começar a elevar, nós vamos eliminar a atividade microbiológica. E acima de 65%, o processo de decomposição ela se torna mais lenta. Vai para a anaerobiose e ocorre o processo de lixiviação de nutrientes, que é a lavagem. E isso vai provocar o aumento da quantidade de chorume. Então, isso vai me gerar um problema ambiental, se eu não fizer esse controle. Em relação ao tamanho e à forma da leira, nós podemos ter ela como cônica ou trapezoidal e, em média, 1 metro cúbico. Mas eu preciso tomar cuidado para que ela não seja grande o suficiente para impedir a rápida dissipação de calor e umidade, ou pequena o suficiente para a circulação de ar. Então tem que haver um controle.
Esse tamanho mínimo de 1 m³ é o ideal para a gente fazer em termos de processos manuais. Então, se eu tiver uma cooperativa com pátio de compostagem, o ideal é trabalhar dessa base aí, que é mais do que suficiente. Na relação carbono-nitrogênio, o que é que nós temos? O carbono ele passa a ser uma fonte de energia e é material básico na construção das células microbianas. Quando eu falo do nitrogênio, nós estamos falando de proteínas, ácidos nucleídos, aminoácidos, enzimas e coenzimas que vão auxiliar o quê? O crescimento e o funcionamento celular dessa atividade microbiana. Então, na relação carbono-nitrogênio microbiano, 10:1 em tese seria o ideal. Na relação carbono-nitrogênio 25:1 e 40:1, nós temos ótimo para o início do processo de compostagem. Então, nessa medição é que nós vamos verificar como está essa relação para que a gente tenha aí um grau de eficiência. Quando eu tenho essa relação carbono-nitrogênio maior que 40:1, vai faltar nitrogênio para o desenvolvimento microbiano e isso diminui a velocidade de decomposição. Já quando eu tenho uma relação menor que 25:1, eu tenho um excesso de nitrogênio e há a volatilização da amônia. Fatores químicos da compostagem. O que nós temos aqui? Oxigenação. Para a compostagem, o processo aeróbio, por definição, é o mais ideal. Concentrações acima de 10% são ótimas para a manutenção da compostagem e nós temos um processo de aerobiose. Abaixo de 5%, nós vamos caracterizar uma condição anaeróbica e isso geralmente ocorre na base, né, na parte inferior da leira. Consequentemente, eu tenho lá um processo de degradação de matéria orgânica mais lenta, gerando odores desagradáveis, gerando maior produção de gases e maior produção de chorume. Então, são pontos que eu tenho que estar observando. Então, imaginem quando você tem uma redução da oxigenação, ou seja, eu tenho uma condição anaeróbia com alto teor de umidade. Então, o processo de geração de gases e de chorume se torna mais elevado. Balanço de nutrientes. Eles são essenciais para o metabolismo microbiano e, a partir daí, eles não são limitantes, são presentes em quantidade suficiente nessa massa de resíduos para que a gente tenha um bom composto orgânico nesse sentido. pH variando de 5,5 a 8,5, ele está num pH ótimo para micro-organismos. Já no processo de degradação da matéria orgânica, a geração dos ácidos orgânicos com baixo pH tem o incentivo da questão dos fungos e o ataque à celulose e à lignina, provocando uma aceleração e melhorando o processo de compostagem. Já na decomposição dos ácidos orgânicos, nós temos aí um composto com um pH próximo de 7. Para os fatores biológicos da compostagem, nós temos os micro-organismos, fungos, bactérias e actinomicetos. O que vai acontecer aqui? Nós temos as bactérias e os actinomicetos, principalmente na fase inicial do processo. E aí gera um substrato mais facilmente degradável, melhorando a condição de decomposição. Já os fungos fazem a degradação da celulose e da lignina. O que nós temos que entender? Que existem alguns controles com relação aos impactos associados. Nós já verificamos condições ótimas e manutenção da questão do processo de compostagem. A partir daí, o que pode ser feito, né, para reduzir os impactos associados ao processo? Nós temos a emanação de odores, e isso está relacionado pela compostagem através da anaerobiose, ou seja, quanto mais acentuada for a anaerobiose, maior a produção de odores, porque eu estou gerando mais gás no processo de decomposição. Então, isso é uma forma de controlar através, tá, da oxigenação e do controle da umidade também. Na proliferação de vetores, nós podemos evitar fazendo um programa de limpeza da unidade, fazendo cercamento da área para evitar, já que nós estamos lidando com matéria orgânica, é normal que isso vá atrair vetores. Tá? A produção do chorume, o principal fator é o excesso de umidade na massa de compostagem. Então, dentro dessas características, quando a gente começa a fazer o controle técnico da leira, você vai diminuindo gradativamente os possíveis impactos ambientais que poderiam estar sendo gerados nesse processo. O composto orgânico produzido pela compostagem do lixo domiciliar tem como principal característica a presença de humus e nutrientes minerais, e sua qualidade
é função da maior ou menor quantidade desses elementos. Quanto mais eu controlar o processo de compostagem, quanto melhor eu manejar através das técnicas adequadas, melhor a produção desse composto. O humus torna o solo poroso, permitindo a aeração das raízes, retenção da água e dos nutrientes. E os nutrientes minerais podem chegar a 6% em peso do composto, e inclui o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e ferro. São os elementos mais comuns presentes nessa massa desse composto orgânico que nós produzimos. E nós temos a produção, como eu falei, em grande escala, que aí é o porte chamado mecanizado. Então, aqui você está lidando com um volume muito maior, você não tem a operacionalização manual, não temos a questão de uma estrutura de cooperativa, nós temos maquinário pesado trabalhando. Nesse processo da foto acima, nós estamos vislumbrando o que eles fazem no processo de reviramento da leira. Num pátio de compostagem, como nas fotos anteriores, que vocês têm as pilhas de composto orgânico, ali o reviramento é feito em processo manual. Aqui é mecanizado. Mas aí eu já estou produzindo em larga escala. Então eles ficam com essa estrutura. Ele já é um modelo diferenciado das fotos anteriores que foram mostradas nos slides, porque lá nós temos um processo mais manual. Aqui já é em escala industrial. E a compostagem de pequeno porte, que aí é o que você pode fazer na sua residência. Nós tivemos um projeto na universidade que foi desenvolvido de extensão dentro de processo de compostagem em escola municipal. Então, tudo isso, dependendo do porte, de como você está se desenvolvendo, você vê o tamanho da composteira que você vai estar criando. Tá? A questão de acrescentar a prática da minhocultura. Isso auxilia no processo de produção do humus, do composto orgânico, porque essa espécie vai fazer a decomposição da matéria orgânica através da digestão. Então, uma prática agroecológica bastante útil para produzir adubos orgânicos, especialmente adaptada para condições em que a produção do resíduo orgânico é diária e em menor quantidade. Não é necessário revirar a matéria orgânica como na compostagem, porque a própria minhocultura, né, as minhocas vão fazer esse procedimento, tá, de movimentação. E o objetivo aí é organizar o sistema e criar, né, da melhor forma possível essas minhocas para a produção desse composto orgânico que nos interessa. Então nós temos várias formas de construir o chamado minhocário para a decomposição dessa matéria orgânica e a produção de um substrato rico em nutrientes. Tá? Então aqui nós temos um feito com bambu numa escola, e a partir daí está se estruturando a área. Eu faço a deposição da matéria orgânica dentro dessa área e a minhoca vai fazer a digestão desse sentido. Um ponto que a gente precisa observar. Primeiro, a alimentação ela deve ser em camadas, porque ela se torna mais funcional. Ou seja, você vai colocando uma pequena quantidade do alimento e somente coloque a segunda camada a partir do momento que a primeira for consumida. Após isso, você vai, né, visualizando como vai fazer essa disposição desse resíduo orgânico dentro do minhocário. E a altura final do minhocário pode ser de até 1 metro. Então, quando for fazer o processo de alimentação das minhocas, o que é que você vai ter que observar também? Nesse sentido, qual é o tipo de material? Então, coloque um pouco do alimento, verifique se há o processo de decomposição. Se elas aceitarem a refeição, aí você continua alimentando com esta matéria orgânica. Caso contrário, você vai ter que trocar o alimento que você está colocando lá no minhocário. Deve ser protegido de sol e chuva, e o humus de minhoca, que é chamado de adubo do minhocário. O que é que nós temos? Ele geralmente tem uma característica preta, sem cheiro e com umidade que varia de 40% a 60%. A partir daí, né, a gente pode utilizar como fertilizante no solo, pode utilizar como substrato para a produção de mudas. Utilizado como fertilizante, aí é necessário dispor previamente de uma análise química do solo, a fim de saber a quantidade a ser aplicada, porque ele é rico em nutrientes e eu tenho que fazer o processo de, vamos dizer assim, de correção desse solo. Então, faço uma análise do solo para saber no que ele é rico e no que ele é pobre em termos de nutrientes. E aí a gente faz a dosagem correta de acordo com as análises também do composto orgânico que nós criamos, que é o humus de minhoca.
e agora nós vamos tratar alguns assuntos relacionados ao manejo de resíduos sólidos. Então, para que a gente entenda, quando nós falamos de manejar, ou seja, de manipular o resíduo, nós temos algumas etapas que precisam ser obedecidas. Acondicionamento. Então, vamos partir para resíduos sólidos urbanos. O acondicionamento é feito no domicílio, na fonte geradora. Tá? Então, é importante que no domicílio eu faça o correto acondicionamento desse material. Lembrando que o nosso papel enquanto domiciliar é cessar o nosso dever quando nós acondicionamos da melhor maneira, da maneira ideal, para que esse material seja levado pela guarnição de limpeza pública. Então, como é que é feito esse acondicionamento? Basicamente, nós temos que utilizar sacos de lixo e fazer o acúmulo desse material, guardá-lo dentro de casa, né? Dentro da área da residência, que eu digo, num ambiente onde ele possa estar hermeticamente fechado e isolado de macro e microvetores transmissores de doenças. O ideal é que você tenha um cesto com tampa para colocar os sacos de lixo até o dia do recolhimento pelo sistema de coleta de limpeza pública. E aí sim, no dia que o tradicional, como nós falamos no popular, lixeiro, passar na porta da sua casa, esse é o dia da coleta, então nesse dia eu coloco lá na área próximo do horário da coleta. Esse seria o ideal. A forma de acondicionamento nos sacos é que permita, primeiro, que suporte a carga colocada da massa de resíduo, ou seja, ideal para o peso que você colocou. Segundo, que ele tenha condições de que o gari possa pegá-lo da melhor maneira possível e colocá-lo no caminhão compactador. Então, essas regras de acondicionamento, que a gente chama de acondicionamento temporário, para a questão da coleta e transporte, ele é uma etapa muito importante. E a maioria dos domicílios não tem essa responsabilidade. Nós temos uma cultura muito grande de não comprar sacos de lixo, porque no cenário brasileiro, principalmente na nossa região, é muito comum você ter sacolas plásticas recebidas em supermercados, por exemplo, em estabelecimentos comerciais. Então, normalmente, a população ela utiliza esses sacos como sacos de lixo. Nós não temos a cultura de comprar aquele saco de lixo no supermercado, por exemplo. São poucas as pessoas que fazem isso. Tá? Então, faça esse acondicionamento adequado. O ideal seria implementar coleta seletiva. O ideal também é o município implementar coleta seletiva nesse sentido, que aí já facilita esse processo de triagem e o acondicionamento adequado desse material sem a mistura, que muitas vezes acaba sendo prejudicial nesse processo, porque vai todo o resíduo para a área do aterro. E aí, coleta e transporte. As coletas elas são feitas normalmente nos centros urbanos por caminhões compactadores para otimizar o roteiro de coleta e aumentar o volume de massa de resíduo coletado. Tá? O processo de transporte ele se dá desde a fonte geradora, né, ou seja, do domicílio, até a área do aterro. Dependendo da distância do aterro, você pode ter nesse processo de transporte as chamadas estações de transferência e transbordo. O que é isso? A cidade é muito grande e desse bairro A, né, nós estamos a 50 quilômetros da área do aterro. Só que a outra ponta, o outro extremo da cidade, está, por exemplo, a 20 quilômetros de distância do aterro. Então, eu recolho com o caminhão compactador na área A, no bairro A, levo para o bairro C, por exemplo, que fica a 20 quilômetros da área do aterro, e lá eu tenho uma estação de transferência e transbordo, onde esse caminhão compactador ele vai descarregar num caminhão caçamba, por exemplo, o caminhão baú, tá? Essa massa de resíduo, para que ela seja, a partir dali, direcionada para a área do aterro. Então, o caminhão compactador ele vai do bairro A, a partir do momento que ele encher, até o bairro C, para descarregar e volta para o bairro A para coletar. Por quê? Eu estou otimizando meus caminhões compactadores. Imagina eu coletar no bairro A, eu não vou conseguir coletar em todo o bairro A, o caminhão encheu, esse caminhão vai se deslocar 50 km até a área do aterro e voltar depois mais 50 km. Eu tenho 100 km fora o tempo de improdutividade desse caminhão compactador. Então, dependendo da dimensão da área no qual está sendo feita a coleta e da distância da destinação final, que é o aterro, é interessante eu ter essas chamadas estações de transbordo e transferência.
No cenário de Belém, foi feito há muitos anos atrás as chamadas estações ecológicas, que eram essa função. Só que a própria prefeitura não conseguiu administrar a logística e nem manter a regularidade da coleta desse material nessas estações ecológicas. E o que aconteceu? As estações ecológicas acabaram se tornando grandes lixões dentro da área urbana. E isso fez com que gerasse um problema muito mais grave com relação aos resíduos sólidos urbanos. Então, eliminaram essas estações ecológicas e agora é feito a recolha e direcionado para a área do aterro diretamente, sem estações de transferência ou transbordo. Isso é um grau de ineficiência do sistema de coleta, mas é o que é feito atualmente, né? Dependendo da característica do resíduo, você vai para uma estação de tratamento e a partir daí a disposição final, né? Nós podemos, com o sistema de coleta seletiva, ter uma área de triagem dentro da área de destinação final, para que a gente possa fazer a valorização econômica desse material. Falamos no vídeo anterior sobre coleta seletiva, então temos essa viabilidade também. A partir daí, nós temos, se não tiver tratamento, direcionar direto para o aterro, que nós temos o aterro controlado e o aterro sanitário. Lembrando que nós vamos discutir a estrutura do aterro sanitário e do aterro controlado nesse sentido. Um outro ponto é que, para resíduos industriais, células específicas ou um aterro específico para resíduo da indústria. Se eu tiver resíduo de serviço de saúde, resíduo de construção e demolição, ou células específicas ou aterros específicos para isso. Para o cenário brasileiro, quando falamos de RSS, que é resíduo de serviço de saúde, nós temos o processo de incineração. Existem empresas terceirizadas que fazem a coleta tanto do particular quanto do público e direcionam para a incineração essa massa de resíduo. Depois ele se torna um resíduo inerte e eu posso lançá-lo numa célula de aterro sem problema algum. Então, esse é um panorama geral do que nós temos nessas etapas de manipulação, mas a gente vai discutir um pouquinho mais detalhado cada uma delas. Antes, alguns problemas no manejo dos resíduos sólidos domésticos. Primeiro, despreparo das pessoas para segregar e acondicionar, ou seja, no domiciliar. Tá ok? Falta de dispositivos adequados para acondicionamento. Nós também já citamos a questão dos sacos de lixo, da área para ter um containerzinho com tampa, hermeticamente fechado, para guardar esse resíduo até o período em que o lixeiro venha fazer a recolha do material. Escassez de informações sobre os resíduos que são passíveis de reciclagem e que possuem características de toxicidade. A população não é instruída para isso, na sua grande maioria. Espaço inexistente ou inadequado para a estocagem dos resíduos sólidos. A mesma coisa, no domicílio nós não temos, dificilmente a população tem. Falta de espaço para a estocagem do resíduo sólido, que são seletivos, ou seja, a questão da coleta seletiva, da triagem desse material. Geralmente no domicílio a gente também não tem isso. Diferentes características da via pública em relação ao manejo de resíduos sólidos. Isso vai repercutir no sistema de coleta. Tá? Então, nós temos que fazer um mapeamento da área para identificar quando nós formos projetar roteiros de coleta nesse sentido. E a característica das lixeiras na via pública. Também já falamos sobre isso. Nós praticamente não temos em Belém lixeiras nas vias públicas e quando ainda temos em alguns pontos, principalmente nas praças, estão no estado de deteriorização tão grande que não conseguem fazer ou exercer a sua função base, que é servir de acondicionamento temporário desse resíduo. Conduta de animais nas vias em relação aos resíduos também são outro problema. Verificar como está se dando essa frequência e o horário da coleta dos resíduos sólidos domésticos. Tem que haver uma periodicidade, uma regularidade com relação à frequência e horário. As condições climáticas predominantes ou ocasionais. Comportamento de fuga e esquiva de pessoas em relação aos resíduos sólidos. Isso é muito comum. Normalmente as pessoas elas têm esse comportamento natural de fuga ou esquiva, querendo se eximir da responsabilidade, achando que não tem nada a ver com isso, que isso é um problema da prefeitura, mas não é. Se eu não fizer o acondicionamento adequado na minha residência, fica complicado nesse sentido. Tipos de informações que a população urbana tem sobre o fenômeno resíduos sólidos e as características da conduta dos transuentes na via pública em relação ao manejo de resíduos sólidos. Aquilo que nós falamos também em vídeos anteriores. A população ela não tem um cuidado com os resíduos. Pelo contrário, tem um descaso muito grande, lança em qualquer lugar, lança do seu carro, lança na rua, do vidro do ônibus, o que for. Não tem realmente uma responsabilidade nesse sentido. Então vamos à etapa do acondicionamento.
Acondicionar resíduo sólido domiciliar significa prepará-lo para a coleta de forma sanitariamente adequada, compatível com o tipo e quantidade de resíduo a sacola tem que ter, ok? Então, o acondicionamento adequado ele é importante pelo seguinte fato: a qualidade da operação de coleta e transporte de lixo depende da forma adequada do seu acondicionamento, armazenamento e da disposição desses recipientes no local. O que é que eu quero dizer com isso? Que se eu fizer isso de maneira inadequada, se o saco não comportar o peso pelo volume de resíduo, pela massa de resíduo existente, se o saco estiver rasgado, não é função da guarnição que está fazendo a recolha. Se esse saco se rasgar e espalhar o lixo na rua, esse lixo vai continuar na rua. Não é função da guarnição fazer a recolha. A função da guarnição é pegar o saco que esteja adequadamente acondicionado com o teu resíduo e colocar no caminhão compactador. Ponto. A função desta guarnição é esta. Nada além disso. Então, se você não acondiciona direito, você corre risco de manter o resíduo na sua porta da casa ou ele se rasgar nesse processo de deslocamento até o caminhão e permanecer espalhado na rua, na porta da tua casa. Seguindo aí também a questão dos dias e os horários estabelecidos pelo órgão de limpeza urbana, aquilo que eu falei. Nós só vamos disponibilizar o resíduo próximo do horário da coleta, tá? No dia que nós soubermos que o caminhão vai passar para fazer a recolha desse material. Então a população ela tem uma participação mais do que decisiva e importante nesta operação. Tá? Então a importância desse acondicionamento também evita acidentes, evita a proliferação de vetores, porque vai estar devidamente protegido essa massa de resíduo, vai reduzir o impacto visual e olfativo, reduz a heterogeneidade dos resíduos no caso de haver coleta seletiva, isso também é um outro ponto positivo, facilita a realização da etapa de coleta, como nós já citamos anteriormente. Mas o que a gente verifica na maioria dessas cidades é o surgimento espontâneo de pontos de acumulação de lixo domiciliar a céu aberto, principalmente em áreas periféricas. Tá? O que acontece nas áreas periféricas? Eu não consigo manter a regularidade da coleta. Eu não tenho um olhar do ente público nesse sentido. Sendo assim, eu vou estar provocando uma série de problemas, porque a população precisa fazer o descarte desse material. Então, ela de alguma forma vai encontrar um local para fazer o descarte. Ou um terreno baldio, ou num canal, ou no igarapé, aonde for. Ou vai queimar esse lixo também, que é um outro problema muito sério. Mas a população vai encontrar alguma forma de trabalhar isso. Só não vai querer na porta da sua casa. Então, nas cidades brasileiras, a população utiliza os mais diversos tipos de recipientes para fazer o acondicionamento. Só que a escolha desse recipiente adequado ela deve ser orientada em função da característica do lixo, da geração do lixo, frequência, do tipo, tá? De edificação e do preço do recipiente. São fatores que eu vou observar, mas você percebe a seguinte situação: a população não é instruída para isso. Ela não tem noção sobre isso. Isso é um ponto. E isso eu estou falando de população que tem poder aquisitivo para fazer algumas coisas. A população mais carente, menos informação tem ainda e vai trabalhar com o que tiver para fazer o acondicionamento do lixo. Não vai fazer aquisição de containers, de mambonas ou de baldes que possam ser fechados para fazer esse acondicionamento temporário. Pelo contrário, vai de qualquer jeito. Do jeito que der, que for possível para essa população. Então, em termos de características desses recipientes, eles são adequados para acondicionar o lixo domiciliar em torno de peso máximo de 30 kg, porque lembrando que a coleta ela normalmente é feita de maneira manual. Então, também vamos pensar nos profissionais que atuam nas guarnições de coleta pública. Então, ideal é que tenha no máximo 30 quilos. E, a partir daí, sejam padronizados, manuseados por dispositivos mecânicos, caso eles sejam maiores. E, a partir do momento que eu tenho containers ou um recipiente que permitam uma maior carga, aí o processo já é mecanizado. Tá? Então, eu vou reduzir o esforço humano. Mas na maioria das cidades você não tem esse processo mecanizado. Então, quase sempre é a guarnição que vai fazer o carregamento desse material para o caminhão. Então, para o lixo domiciliar, nós temos os chamados sacos plásticos. São os mais recomendados nesse sentido, né? Eles são os mais comuns.
E como eu falei, nós temos a cultura de utilizar o saco de supermercado nesse sentido. Tá? Já containers plásticos, nós vamos ter as mais variados volumes. Tá? E aqui já é mecanizado. O ideal é que eu já tenha um suporte no caminhão para fazer, né, o reviramento e remover o lixo que está dentro desses containers de alguma forma, né? Fazendo a movimentação para dentro do caminhão. E depois colocando os containers em lugares mais específicos. Então, nós temos os plásticos e os metálicos. Os que estão aqui, nós temos alguns exemplos do sistema de coleta de container metálico na foto inferior. E aí nós temos o caminhão que ele vai fazer o acoplamento desse container para que ele seja virado para dentro do caminhão e aí removido todo o resíduo que tem dentro dele. Normalmente aqui vocês já estão vendo que é um sistema de coleta seletivo. Tá? Outros exemplos de container metálico, aquele primeiro, prata com a tampa preta, também é muito utilizado em estabelecimentos e unidades de saúde. E o amarelo, que é o mais comum que a gente encontra, muito utilizado na questão da construção, né? Na área de construção civil. O que acontece? Algumas áreas onde o caminhão de lixo, né, compactador, não consegue entrar porque não tem vias de acesso adequada, você, em tese, deveria colocar alguns contêineres, seja ele plástico ou metálico, nessas áreas, ou próximo da entrada dessas áreas, para que a população se desloque e coloque o resíduo nesses contêineres. E a partir daí a periodicidade. Mas nós temos vários exemplos em Belém de que foram feitas essas práticas no passado, mas não houve a manutenção da periodicidade, da frequência de esvaziamento desses contêineres. O que geralmente é feito? O caminhão vem, deixa um container vazio e leva o container cheio. Só que a regularidade não ocorreu. Qual foi a consequência disso? O lixo começou a se acumular no container, obviamente extrapolou o volume e a população começou a lançar o lixo ao redor do container. Ou seja, foi uma proposta do ente público que, pela falta de manutenção do próprio ente público, gerou um problema ambiental para aquela população local. O acondicionamento também desses contêineres metálicos geralmente vão variar de 5 a 7 metros cúbicos. E aqui a gente tem alguns exemplos de como é feito, né, o reviramento desses contêineres nos caminhões compactadores. Então, dentro dessas áreas, isso facilita um pouco a questão, né, do manejo dos resíduos sólidos e até diminui o esforço da guarnição nesse sentido. Aqui são exemplos do que eu falei, que quando não há regularidade, né, da coleta do container, aqui nós temos alguns containers plásticos, a população começou a lançar resíduo. Agora também a gente pode perceber uma outra situação na foto. Isso são pontos para acondicionamento ou de material reciclado ou, que é o caso deste aqui, resíduos sólidos urbanos. E o que, que a gente está encontrando? Bastante material reciclado, carcaça de computador e móvel velho. Esse tipo de material não é recolhido pelo sistema de limpeza urbana tradicional, que é com um caminhão compactador ou com um caminhão que vai esvaziar esses contêineres. Aí são recolhimento de entulhos e coisas do gênero que já caracterizam para a recolha desse tipo de material. Então, geralmente a prefeitura tem um número que você liga para esse tipo de coleta, que é uma coleta diferenciada. Mesmo que o caminhão venha aqui, ele não vai recolher esse material que está no chão. Primeiro, porque não é função dele, ele vai recolher só o que está na lixeira, no container. Tá? Basicamente, ele não vai ficar pegando esse resto de material aqui. Segundo, tem material aí, tem resíduos que não são coletados, não dá para ser coletado, nem que quisesse, pelo caminhão compactador. Então, isso torna inviável a situação. Só que aqui é o quê? A população local que não está ajudando no processo. Isso é uma falha da população, da comunidade, de alguma maneira. Para os resíduos de construção civil, o próprio container metálico, como a gente já mostrou em situações anteriores, que pode servir para resíduos sólidos urbanos, é o principal meio de acondicionamento que nós temos dos entulhos de construção, obras de uma maneira geral. Tá? Então, esses containers têm em média de 4 a 5 metros cúbicos. Né? E aí, o problema é que esse acondicionamento consome muito espaço na área do aterro e demora a sua remoção do local também.
dentre os maiores desafios que nós temos é reduzir o volume do entulho gerado, evitando a utilização dos escassos locais para sua disposição, e beneficiar a quantidade de entulho gerado, reutilizando-o no ciclo produtivo, diminuindo o consumo de água e de recursos naturais. Falamos sobre, né, a questão das usinas de reciclagem de RCD. Então, é uma forma da gente fazer uma triagem e redirecionar. Outras questões que nós podemos trabalhar é no próprio processo de construção civil. E o que a gente pode fazer nesse sentido? Trabalhar de maneira sustentável para reduzir o volume de resíduos gerado na área de construção e demolição. Então, existem técnicas para reduzir o volume de resíduo gerado e depois o que fazer com esses resíduos de construção e demolição. Quando falamos de pilhas e baterias, nós verificamos que as que não estiverem totalmente descarregadas devem ser estocadas de forma que seus eletrodos não entrem em contato com outros eletrodos ou outras baterias ou com objetos de metal de uma maneira geral. Os contêineres com as baterias estocadas devem ser selados ou vedados para evitar qualquer liberação de gás hidrogênio, que é explosivo em contato com o ar. E o armazenamento dos contêineres deve ser feito em local arejado e protegido do sol e chuva. Então, nós temos aí algumas resoluções, tá? Por causa de suas características que são tóxicas, nós estamos falando de elementos químicos pesados, e da dificuldade em impedir o seu descarte junto com o lixo domiciliar, foi publicada a CONAMA 401, que ela foi alterada pela 257 de 99 e alterada pela 424 de 2010, que atribui a responsabilidade do acondicionamento, coleta, transporte e disposição final de pilhas e baterias aos comerciantes, fabricantes, importadores e à rede autorizada de assistência técnica, que vão fazer a recolha desse material e, a partir daí, implementar o que está versando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a logística reversa de pilhas e baterias. Das lâmpadas fluorescentes, a mesma coisa. Nós temos que ter um total cuidado no manuseio desse material, porque contém mercúrio. Então, nós vamos estocar essas lâmpadas que não estejam quebradas em uma área reservada, em caixas, de preferência com embalagem plástica, para evitar que se quebrem. Rotular todas as caixas ou embalagens e não quebrar ou tentar mudar a forma física dessas lâmpadas para não liberar, né, o mercúrio e outros elementos que possam ter. Já os pneus, nós temos a resolução CONAMA 258, que foi revogada, e nós temos a 416 de 2009. E nós temos aquela discussão que citamos anteriormente sobre as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos pneus inservíveis existentes no território nacional. Dentro dessas características, o processo de acondicionamento e coleta deve seguir algumas recomendações. Evitar o acúmulo desse material, e o ideal é que ele seja disposto para coleta assim que se tornar em sucata. Se precisar guardar, que sejam feitos em ambientes cobertos e protegidos dos intempéries climáticos, e jamais queime esse material. Tá? Então, para resíduos sólidos industriais, a gente tem que levar em consideração as características dos resíduos. Então, nós temos duas situações, os metálicos e os plásticos. Os metálicos com média de 200 litros para resíduos sólidos sem característica corrosiva. Para aqueles que têm característica corrosiva, nós temos os de 200 a 300 litros, tá? Que são as bombonas plásticas. É um material corrosivo ou semissólido em geral. Os resíduos industriais, nós temos os contêineres plásticos padronizados, que vão de volume de 120 até 1.600 litros e permitem o retorno da embalagem. Caixas de papelão de porte médio até 50 litros para resíduos a serem incinerados. Material radioativo, o manuseio deve ser feito somente com o uso de EPIs, ok? E aí é o mínimo exigido pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. Tem que pegar as resoluções específicas para isso. E tais como aventais de chumbo, sapato, luva, máscara e óculos adequados. Tá? Os recipientes devem ser confeccionados com material à prova de radiação. Geralmente, eles são acondicionados numa área com chumbo e concreto. Lembrando que, para resíduo radioativo, material nuclear de uma maneira geral, você só faz o acondicionamento adequado e o isolamento, ou uma área com chumbo ou concreto, e monitora para ver se há ou não vazamento de radiação. Ok? Resíduos de serviço de saúde. Então, dentro dessa estrutura, nós temos uma ABNT específica, que é a 12.809, e que vai me dar todos os cuidados necessários no processo de segregação desses resíduos na fonte e como a gente vai manipular esse material perigoso. Então, nesse manuseio,
nós temos que levar em consideração a obrigatoriedade dos seguintes EPIs: avental plástico, luvas plásticas, botas de PVC, por ocasião de lavagens, ou sapato fechado, óculos e máscara, de uma maneira geral. Dentro dessa estrutura, nós também temos que devem ser acondicionados diretamente em sacos plásticos regulamentados. E aí nós temos a NBR 9190 e 9191 da ABNT. E eu tenho algumas especificações para o saco plástico. Primeiro, transparente para lixo comum, normalmente reciclável. Lixo comum não reciclado são os opacos. E o branco leitoso para infectante. O resíduo especial, obviamente, não considerando aí resíduo radioativo, tá ok? Dentro dos resíduos de serviço de saúde, o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde é documento integrante e obrigatório do processo de licenciamento ambiental de estabelecimentos na área de saúde, baseado na 12.305 de 2010, da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A principal legislação a ser cumprida na elaboração desse plano de gerenciamento é a Resolução 358 de 2005, tá? E fala sobre tratamento e disposição final de resíduos de serviço de saúde, e a resolução da diretoria colegiada RDC 222 de 2018, que revoga a 306 de 2004 e regulamenta as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e dá outras providências. Essa resolução RDC é uma resolução da Anvisa, que vai complementar as resoluções da ABNT sobre o assunto e, consequentemente, também as resoluções do CONAMA a respeito de resíduos de serviço de saúde. Dentro da classificação, nós temos alguns grupos. Tá? Então, o grupo A ele tem a presença de agentes biológicos que, por suas características, apresentam risco de infecção. Então, esse grupo A ele subdivide-se. Nós temos o subgrupo o A1. Então, nós temos aí cultura e estoque de micro-organismos. Não vou me prender aqui nos detalhes, vocês podem consultar as resoluções para especificar cada grupo e subgrupo. Resultantes do ensino de pesquisa e atenção à saúde, bolsas transfusionais, tá, contendo sangue e hemocomponentes de uma maneira geral, sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos. O subgrupo A2 são carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação. Tá? O A3 são peças anatômicas, membros de ser humano. O A2 de animais. O A3 de ser humano. Tá? O A4, nós temos os kits de linhas arteriais, endovenosas e por aí vai, que devem ser descartados. Filtros de ar e gases respiradores de áreas contaminadas, dentre outros elementos. O subgrupo A5, órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade, tecido de alta infectividade, ok? E nós temos o grupo B. O grupo B são resíduos contendo produtos químicos que são perigosos à saúde pública e ao meio ambiente. E dependendo dessas características, eles vão ter inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade. E dentro dessas características, o que é que nós vamos estar observando? Produtos farmacêuticos, resíduos desinfectantes de uma maneira geral, efluentes do processo de imagem, reveladores e fixadores, efluentes de equipamentos automatizados utilizados em análise clínica, demais produtos considerados perigosos, que sejam tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou reativos de alguma maneira. Ok? O grupo C, material que contenha radionuclídeos. E a partir daí tem a quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma do Conselho Nacional de Energia Nuclear e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Então, nós temos enquadrado neste grupo um rejeito radioativo de laboratório de pesquisa e ensino na área de saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e radioterapia. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Energia Nuclear, deve existir também o plano de proteção radiológica aprovado pela instalação dos equipamentos mediante as emissões de radiação. O grupo D, requisitos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde e ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Então, a sequência de elementos são esses listados aí, que são similares aos resíduos domiciliares.
Tá? Só uma observação. Tá? No primeiro ponto, nós vamos ter aqui o que eles vão considerar como resíduos domiciliares, resíduos comuns, tá? Luvas de procedimento que não entraram em contato com sangue ou líquido corpóreo, equipamentos de soro, tá? Abaixadores de língua e outros similares que não estão classificados no grupo A1. Aí podem vir para cá, para o grupo D, sem nenhum tipo de problema, tá ok? E o grupo E nós temos os pérfuros cortantes ou escarificantes, lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidros, brocas, limas na área de odontologia, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, dentre outros elementos. E, basicamente, em termos de simbologia, nós temos resíduos infectantes para grupo A, o grupo B, por meio do símbolo e frase do risco, associada à periculosidade. Exemplo aqui, resíduo químico. Grupo C, pelo símbolo internacional que representa a radiação ionizante. Então, essa é a simbologia com a especificação de material radioativo. O grupo D é identificado conforme definido pelo órgão de limpeza urbana, já que ele se caracteriza como resíduos domiciliares, resíduos comuns. O grupo E, resíduos pérfuro-cortantes com a simbologia e a definição embaixo para a identificação. Então, de certa forma, o que é que nós temos aqui na classificação dos resíduos? Potenciais infectantes, o A, químicos B, radioativos C, comum, resíduo D, e pérfuros cortantes, resíduo E. A partir daí, nós temos as principais formas de acondicionamento desse material. O saco branco leitoso para infectante, as bombonas plásticas para resíduo químico, material radioativo em container específico, né? São caixas blindadas, resíduo comum, o saco comum, preto, e para pérfuros cortantes, a chamada caixa descarbóxica, aquela caixinha amarela que a gente vê muito nas unidades de saúde, em consultório odontológico, e é exatamente para o descarte desse material que é feito a recolha e a partir daí na caixa mesmo vai para a incineração. Coleta e transporte. Nós temos a regularidade da coleta, a frequência e os horários. Então, o que eu tenho que levar em consideração e observar aqui? Guarnição da coleta, equilíbrio dos roteiros, local de início da coleta, verificação da geração de lixo domiciliar e as cidades que não dispõem de balança para pesagem de lixo. Isso deve ser realizado na área de destinação final, no caso aqui de Belém, quando chega na área do aterro, esses caminhões são pesados para saber o volume de lixo que foi recolhido. É porque é dessa forma que a prefeitura paga as empresas no qual estão terceirizados os serviços de limpeza urbana. Aí o traçado dos roteiros de coleta de uma maneira geral. Então, só para que vocês entendam, para o dimensionamento, aqui a gente vai mostrar algumas formas, mas é matemática básica, tá, gente? Eu não vou ficar me prendendo nos detalhes, que fique logo bem claro. Então, dimensionamento da frota do serviço de coleta. Para uma população até 200 mil habitantes, nós temos que a quantidade total de veículos que é necessária é uma equação onde eu tenho quantidade de resíduos diárias a ser coletada em toneladas. Se eu tiver a informação da geração per capita e do quantitativo de pessoas naquela área, naquele setor de recolha, eu tenho como calcular o volume total de resíduo. Então, são dados que a prefeitura vai ter e a gente vai ter uma estimativa nesse sentido. Tá? Número total de viagens realizadas por dia por caminhão. Somatório de viagens dos turnos em um dia. Capacidade do veículo para coleta em tonelada e o fator de frequência, tá? Que são dados que a gente pode estar consultando. Dimensionamento da frota do serviço de coleta. Em geral, esse dimensionamento C, que é a nossa capacidade efetiva de veículo por coleta em tonelada, nós temos o valor correspondente a 70% da capacidade nominal. Por isso que na fórmula nós vamos ter aquele 0,7. Tá? Em média, trabalha com isso. P é o peso específico aparente dos resíduos a serem coletados em toneladas por metro cúbico e variam da ordem de 0,2 a 0,3 toneladas por metro cúbico, são valores tabelados. Inclusive, naquele livro que eu falei para vocês, para resíduos sólidos, que nós utilizamos como base na discussão da disciplina, lá eu já tenho esses valores tabelados, todos já constam no livro. Então, você vai, consulta, vê o fator de correção, aplica-se, né, o índice de acordo com a tabela lá da bibliografia e calcula a fórmula tranquilamente. O índice de compactação do equipamento, usualmente 3 para compactadores e 1 para caminhão caçamba, ok?
Então, isso aí já é uma atribuição que a gente utiliza com base na capacidade de compactação do caminhão. E o volume nominal do reservatório de carga em metros cúbicos são dados que você também tem condição de saber. Tá? O fator de frequência é 7 por NC. Tá? Aqui, fator de frequência, 7 é o número de dias na semana e NC, o número de dias efetivamente coletados na semana. Aqui nós falamos sobre o dimensionamento da frota do veículo com população acima de 200 mil habitantes. Então, a fórmula já é um pouquinho maior, mas ela não é diferente. Ela é matemática básica. Tá? Não tem mistério. Ok? Então, nós temos o número de roteiros necessários para o setor de coleta. Nós temos a duração, que é o J. A duração útil da jornada de trabalho de equipe, um número de horas desde a saída da garagem até o seu retorno, excluindo intervalos para refeição ou outros tempos improdutivos do caminhão e da guarnição de uma maneira geral. L é a nossa extensão total em vias, ruas e avenidas do setor de coleta em quilômetros, a velocidade média da coleta em quilômetro por hora. DG é a nossa distância entre a garagem e o centro geométrico do setor de coleta em quilômetros. VT, a velocidade média do veículo fora do percurso de coleta. DD é a distância entre o centro geométrico do setor de coleta e o ponto de descarga, que é a nossa área do aterro, caso a gente não tenha estação de transbordo e transferência, tá ok? Medida em quilômetros e Q, a quantidade total dos resíduos a ser coletada por dia no setor em tonelada. E C, a capacidade efetiva do veículo de coleta em tonelada. Então, são informações que nós conseguimos e é basicamente jogar na fórmula e trabalhar no cálculo. Matemática mais do que básica. Vocês estão no terceiro ano de engenharia, né? Não vou nem entrar no mérito da questão. E fique bem claro. Nós poderíamos ter como exemplo aqui o dimensionamento da frota. Então, veículos em operação. Nós temos aqui a região dividida em 4 setores. Nos roteiros e nos turnos, nós temos a frequência, tá? E os dias na semana. Então, assim faz-se a distribuição. Então, no setor A, eu tenho 6 roteiros, feito em apenas um turno, com frequência toda segunda, quarta e sexta-feira. Diferente, por exemplo, do setor D, onde eu tenho 10 roteiros, preciso fazer a coleta nos 2 turnos, eu tenho uma frequência diária, então, a partir daí, eu tenho veículos em operação, né, 5 por turno. Porque eu dividi, sendo que todos os dias eu vou ter, né, 10 roteiros. 5 pela manhã, por exemplo, e 5 pela tarde. Mas nesse dia, efetivamente, eu tenho que separar, no mínimo, 5 caminhões para fazer o roteiro. Então, daqui eu tenho uma estipulação do meu quantitativo de veículos. Então, em média, nos dias de maior pico, eu preciso ter 15 caminhões rodando na cidade. Toda segunda, quarta e sexta, eu preciso de, no mínimo, 15 caminhões. Lembrando que eu tenho que ter caminhões de suporte ou de apoio caso algum falhe, porque eu não posso falhar no sistema de coleta. Então, quando eu for fazer o dimensionamento da minha frota, eu posso trabalhar com a margem de mais 10% a 20%. Nesse sentido. Então, pelo menos aí, no mínimo, um caminhão. No mínimo, um caminhão eu tenho que ter sobressalente para qualquer situação de emergência. Tá? E nos dias de menor, eu vou ter 13 caminhões circulando naquele município. Isso aí para uma população e dimensionamento de frota com aproximadamente acima de 200 mil habitantes e onde eu tenho a cidade dividida em 4 setores. Bem, aqui a gente tem um sistema de otimização do roteiro de coleta. Então, nós temos uma distribuição no mapa dessa forma. Do lado está riscado com um X, porque demonstra, né, onde eu tenho os pontos de geração. Então, o ideal é que eu faça um reajuste na forma onde eu vou acondicionar, acumular esses resíduos. É muito comum você ver antes uma guarnição passando e fazendo a recolha dos resíduos e fazendo aquelas pilhas de lixo na cidade. Por quê? Porque quando o caminhão passar, ele já para naqueles pontos específicos. É a mesma coisa. Se você visualizar aqui, nós temos áreas que dificilmente o acesso ao caminhão vai ser permitido. Tá? Inclusive ruas que não têm saída.
Então imagina você manobrar com um caminhão ou ter que voltar com esse caminhão de ré. Então isso torna tudo inviável. O que que eu preciso fazer? A recolha desse material para pontos estratégicos distribuídos. Isso é muito comum em áreas periféricas. Por quê? Como não foi dado um planejamento urbano, não tem uma infraestrutura, principalmente nas regiões mais de construção de invasão, favelas ou coisa do gênero, né? Dificilmente você encontra uma regularidade nas vias de acesso. Então, isso inviabiliza qualquer tipo de equipamento, praticamente, para poder adentrar na área, né? Considerando que nos centros urbanos tudo é feito basicamente por caminhão compactador, então é um equipamento, é um veículo pesado e é um veículo muito grande. Então, determinadas áreas realmente fica inviável. Eu precisaria de equipamentos menores se a prefeitura fizesse esse tipo de aquisição. E nem sempre a prefeitura faz, ou tem interesse em fazer, ou até mesmo dinheiro para fazer isso. Então eu preciso otimizar o meu roteiro para que eu faça o acúmulo desses resíduos em pontos, como eu falei, estratégicos, na hora que eu otimize o roteiro do caminhão para reduzir tempo e reduzir consumo de combustível. Tá? Para que eu tenha o projeto com um sistema de coleta, aí a gente vai calcular o número de viagens por caminhão, novamente fórmula básica. O número de viagens por caminhão representado pela letra G, 440 a duração da jornada de trabalho diária em minutos. O B é o tempo gasto por um operário para coletar 1 tonelada de lixo, homem minuto tonelada. Tá? C, capacidade do veículo em tonelada. Média de tonelada de lixo por homem minuto tonelada, para a gente manter as mesmas unidades. O A é o número de operários por equipe. Geralmente, naqueles caminhões compactadores, nós temos 2, a no máximo 3, né, colaboradores. D, a distância em quilômetros de ida e volta ao local de exposição final. V, a velocidade média do caminhão em quilômetro por minuto. Olha que eu estou fazendo as conversões, né? Não esqueçam disso, quilômetro por minuto, eu não estou trabalhando em quilômetro por hora, porque lá em cima a duração da jornada de trabalho diária está em minutos, então você tem que ter as mesmas unidades. O B, que é o tempo gasto, também está por minuto, então todas as variáveis têm que permanecer nisso. Se tiverem que fazer cálculo, cuidado e não esqueçam de fazer a transformação, tá? Para as unidades que são cabíveis à fórmula. Tá? Velocidade média do caminhão de ida e volta ao local de exposição final em quilômetros por minuto e o tempo de manobra em minutos, que é o tempo de operacionalização desse equipamento, tá? Que é o que ele chama de tempo de manobra. O tempo que o caminhão efetivamente está recolhendo lixo, porque eu tenho o período improdutivo, como eu falei, que é a partir do momento que ele enche e que ele vai fazer o translado para a área do aterro, para o descarte final desse material. Então, com relação à coleta e transporte, os veículos nós temos viaturas, que são as compactadoras e as sem compactação. No Brasil é muito utilizado os caminhões compactadores. Tá? Então, um bom veículo para coleta de lixo domiciliar deve possuir as seguintes características: não permitir derramamento do lixo ou do chorume na via pública, isso é importante. Apresentar taxa de compactação de pelo menos 3:1, por isso que naquela fórmula nós colocamos para caminhão compactador 3 e para caminhão caçamba 1, tá? Porque não há compactação. Tá? Ou seja, a cada 3 metros cúbicos de resíduo ficarão reduzidos a compactação de 1 metro cúbico. Então, já entenderam por que nós usamos o valor 3, que a maioria dos caminhões compactadores trabalham nesta taxa de compactação. Então, esses são os veículos para coleta de lixo domiciliar de uma maneira geral. Tá? Então, apresenta altura de carregamento na linha da cintura dos garis, ou seja, no máximo a 1,20 m de altura em relação ao solo. Porque aí já entra fatores como ergonomia, facilidade de manuseio e carregamento do caminhão nesse sentido. Ok? Possibilitar também o esvaziamento simultâneo, de pelo menos 2 recipientes, 2 containers, pode ser metálicos ou plásticos por vez, caso tenha, e possui carregamento traseiro preferencialmente. Tá? Então, o caminhão baú, ele geralmente é sem compactação, e aí a gente já utiliza para outros tipos de resíduos, tipo chamado lixo seco, material reciclável. Né? Então, vão variar em volume, né, da caçamba de 4 a 12 metros cúbicos,
e transportar em torno de 7 a 12 toneladas de peso total bruto, tá? Com a massa de resíduo. Os coletores compactadores também têm variação de tamanho, vai depender do porte do município e do volume de resíduo que ele está coletando, ok? Que vão de capacidade de 6 a 19 metros cúbicos e com peso bruto total compatível em torno de 9 a 23 toneladas, tá? Geralmente possuem dispositivo hidráulico para basculamento automático de containers plásticos. Hoje em dia, se eu não me engano, já é até regra. Tem que ter esse equipamento já com esse basculamento automático, para evitar o esforço da guarnição que está fazendo a coleta, por questões de segurança do trabalho, por questões de ergonomia nesse sentido. Tá? E para varrição de rua, limpeza de rua de uma maneira geral, nós temos que aí a gente tem os carrinhos, né, que geralmente é muito comum nós visualizarmos isso, principalmente em praças, né? Podem ter 2 ou 4 rodas, e aí faz a manipulação como está ilustrado nas imagens, né? E a partir daí, outros equipamentos que vão dar suporte, vassoura, pás, para que eles façam a varrição da rua e o sistema de limpeza nos centros urbanos, tá? Aqui é o aspecto do sonho ideal em termos de equipamento que poderiam ser utilizados. Já existem algumas cidades, principalmente no sul do país, que já utilizam esse tipo de equipamento para limpeza das vias públicas, né, que são equipamentos são mais caros, há um investimento muito grande. O que eu posso dizer é que, pelo que eu conheço, aqui no estado do Pará, nós não temos cidades que detenham desse tipo de equipamento. Das cidades mais comuns, eu não sei, por exemplo, se nas vilas dessas grandes empresas de mineração possuem esse tipo de equipamento para o sistema público de coleta, tá? Mas nos municípios paraenses, de uma maneira geral, não temos, eu pelo menos desconheço até agora, cidades que tenham equipamento já desse nível para fazer o sistema de limpeza. E o polyguindaste, que é para a questão dos containers metálicos que nós já citamos anteriormente, tá? Então, basicamente, o polyguindaste tem para operação em caçambas de 7 toneladas e em torno de 5 metros cúbicos de material. Então, há um acionamento hidráulico, capacidade mínima de 7 toneladas, e aí dentro no equipamento, com o caminhão todo, fazendo em torno de aproximadamente 13,5 toneladas, tá? E vão fazendo a acumulação desse material para fazer a recolha, né, gradativa. Então, como eu falei, o ideal é deixar um container vazio e levar o container carregado, já cheio, para a área de destinação final, né? E o caminhão basculante toco, esse tipo de caminhão, como eu falei, é o que nós podemos utilizar nas estações de transbordo e transferência. É onde o caminhão compactador descarrega o material já diretamente nesses caminhões, e esses caminhões tratam de levar os resíduos dessas estações de transferência para a área do aterro sanitário. Então, em média, essas caçambas vão ter de 5 a 8 metros cúbicos e transportar de 12 a 16 toneladas de peso bruto total. Bem, esse outro tipo de caminhão são containers, operando com containers estacionários. Então, basicamente, eu tenho de 10 a 30 metros cúbicos sem compactação e de 15 metros cúbicos com compactação. E aí, dependendo da característica, vão trabalhar com containers de 120 a 360 litros para basculamento. Okay? Então, cada veículo opera com 6 containers estacionários. E esses equipamentos devem ser montados em chassi truncado, ou seja, caminhões de 3 eixos, com capacidade para aproximadamente 23 toneladas de peso bruto total. A coleta dos resíduos de serviço de saúde já é diferenciada. A gente tem que estar verificando a higiene ambiental do local e, a partir daí, verificar também riscos de infecção e trabalhar na redução desses riscos. A análise de risco é uma ferramenta muito utilizada nesse processo, tá? As áreas hospitalares são classificadas em 3 categorias: as críticas, semicríticas e não críticas. Obviamente, a área crítica, maior risco de infecção, e aí nós temos salas de operações, blocos cirúrgicos e coisas do gênero. Áreas de isolamento com doenças transmissíveis, áreas de laboratório que tem material biológico, tá? As semicríticas diminuem um pouco o risco, são ocupadas por pacientes com doenças não infecciosas ou não transmissíveis, áreas de enfermaria, lavanderias de roupa, cozinha, etc. E as áreas não críticas, que teoricamente não apresentam nenhum risco de transmissão de infecção, como salas de administração, depósitos, entre outros.
A segregação de resíduos de serviço de saúde ela deve ser feita através de uma regra, com um processo e um procedimento, na verdade, de segregação desse material infectante do lixo comum, evitando assim aumentar o volume de resíduo de serviço de saúde a ser tratado. Porque da feita que eu juntar o lixo comum com o lixo os resíduos de saúde propriamente dito, estes só estão acumulando mais e aumentando o volume, porque depois eu não tenho como fazer segregação e tratar de maneira diferenciada. Tá? Todo resíduo infectante, no momento de sua geração, disposto em recipiente próximo ao local de sua geração. Resíduos infectantes acondicionados em sacos plásticos chamados brancos leitoso, tá? Em conformidade com as regras da ABNT e devidamente fechados. E os resíduos pérfuro-cortantes devem ser acondicionados em recipientes especiais para este fim. No processo de segregação, esses resíduos procedentes das análises clínicas, hemoterapia e pesquisas microbiológicas são submetidos à esterilização no próprio local de geração, já para evitar o grau de infecção que eles possam ter. Resíduos infectantes, compostos por membros, órgãos e tecidos de origem humana, têm de ser dispostos e separados. Sacos plásticos branco-leitosos devidamente fechados. Existe a coleta separada dos resíduos comuns, infectantes e especiais. Então, na própria unidade de saúde, no hospital, por exemplo, eu já faço essa segregação desse material e trabalho de maneira diferenciada na recolha disso. Ok? Então, esses resíduos infectantes e especiais devem ser coletados separadamente do comum e os resíduos radioativos devem ser gerenciados em concordância com a resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Para as viaturas para resíduos de serviço de saúde, normalmente elas devem ser da feita que é acondicionado da maneira correta em sacos brancos leitosos, nós vamos ter caminhões hermeticamente fechados para evitar o escape desse material. Esse material é colocado num caminhão próprio para recolha e dali imediatamente levado para incineração. As estações de transferência nós já citamos anteriormente na discussão do conteúdo, né? Então, basicamente, a gente tem as de transbordo direto. Então, eu tenho um desnível entre os pavimentos, então fica o caminhão compactador no nível mais elevado, o caminhão caçamba embaixo para que ele faça o descarregamento desse material e eu possa levar para o aterro. E isso é utilizado para unidades de transferência onde eu não tenha nenhum tipo de pátio de recebimento e estocagem de resíduo. Diferente do que eu falei para vocês, que eram as estações ecológicas. As estações ecológicas, você era uma área para disposição desse resíduo temporariamente para que um outro caminhão recolhesse e levasse para a área do aterro sanitário, o que não ocorria com regularidade e frequência porque houve falha na logística de transporte desse material e acumulou e transformou essas áreas em pequenos lixões nos centros urbanos. Foi um projeto muito falho por questão de descontinuidade do projeto. E nós temos as chamadas estações de transferência com armazenamento, que foram os exemplos que eu citei que foram feitos em Belém e que infelizmente não deram certo. Então, na maioria das cidades, os roteiros de coleta de lixo domiciliar são sempre iniciados em um mesmo horário. E aí é provável que o veículo termine seu roteiro e chegue à estação de transferência na mesma faixa de horário. Então, por conta disso, a gente faz essa área com armazenamento do resíduo. Então, há dentro dessa área um sistema de armazenamento que vai permitir eu fazer o descarregamento e sair imediatamente com este caminhão para fazer uma nova coleta no novo roteiro. Dependendo da área de abrangência do sistema de coleta na qual esta guarnição com este equipamento precisa cumprir em sua jornada de trabalho. Algumas estações de transferência com armazenamento podem se destacar da seguinte maneira. Eu posso ter uma área onde eu tenho estações com compactação, então acondicionado esse resíduo, ele ainda é compactado novamente, porque ele já foi compactado no caminhão compactador, e a partir daí tem como principal objetivo obter redução das despesas no transporte do material. O modelo mais tradicional conta com um silo de armazenamento e desnível entre pavimentos de carga e descarga. E há um sistema hidráulico instalado no silo que vai fazer a compactação desse resíduo no interior dos veículos que vão ser utilizados para a transferência para as áreas do aterro. Tá? E as estações sem compactação.
Eu tenho os silos de armazenamento, só que com o equipamento do tipo escavadeira hidráulica, retira o resíduo do silo e faz o carregamento do veículo de transferência. Tá? É o mais apropriado para estações que movimentam, em média, 1.000 toneladas por dia de resíduo.